Oi, turma, tudo bem? Professor Vicente Breno aqui. Na videoaula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi aplicada na nossa aula anterior, uma atividadezinha aí que estava diretamente relacionada ao conteúdo de função, né? Principalmente ali o conceito e pequenas aplicações de função, assim como sua definição, se é ou não função. Então era apenas uma atividade de introdução sobre esse estudo desse conteúdo matemático chamado função, beleza? Então eu peço que vocês localizem essa atividade no caderno de vocês, se possível também peguem um livro didático e localizem essa atividade, para que vocês tenham esses dois subsídios aí para auxiliar durante a correção. E não esqueçam de pegar lápis, caneta, borracha, material necessário mesmo para que a gente possa fazer uma boa correção. Então é isso e vamos ao início. Questão de número 1. Responda oralmente as questões. Em certa loja, uma blusa custa R$ 40 a unidade, não importando a quantidade que se compra. Então isso quer dizer o quê? Que nessa loja, nessa certa loja, uma blusa custa R$ 40, independente da quantidade que se compra. Se você comprar 10 blusas, cada uma vai sair a R$ 40. Se você comprar 100 blusas, cada uma dessas 100 blusas vão custar exatamente R$ 40. Então, independente da quantidade de blusas que você se compre, se é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove ou 10 ou até mais, sempre cada uma dessas blusas irá custar R$ 40. Item A. Na compra de duas blusas, qual será o valor pago? Então, se uma blusa custa R$ 40, duas blusas vão custar 40 mais 40, que no caso é R$ 80. Continuando, ainda no item A. E na compra de 10 blusas? 10 blusas, uma 40, duas 80, três 120, 4 160, 5 200. Ora, se 5 é 200 e 10 é o dobro de 5, né? Que no caso aqui foram 10 blusas, na pergunta aqui do item A que foram compradas, 5, metade de 10, 200. Então, 10 blusas vão custar o dobro de 200. O dobro de 200 é o quê? 400. Ah, professor, não entendi. Então você vai colocando, ó, é só colocar 40 mais 40 mais 40 mais 40, isso 10 vezes, representando cada vez uma blusa que foi comprada. Ou simplesmente você multiplicar 40 vezes 10, que também vai dar R$ 400. Beleza? Vamos ao item B. Para cada quantidade comprada dessa blusa, o preço associado é único? O preço é único, pessoal, para se comprar cada uma dessas blusas? Sim, para cada blusa que se comprar, o preço não vai variar. Sempre continuará sendo o mesmo, né? No caso, aqui como a questão nos fala, R$ 40. Então, sim, aqui é a resposta do item B. Item C. A relação entre a quantidade de blusas compradas e o preço a ser pago é uma função? Novamente, vou fazer a leitura. A relação entre a quantidade de blusas compradas e o preço a ser pago é uma função, ó, quantidade de blusas compradas e o preço a ser pago é uma função? Sim, pois um está diretamente relacionado ao outro, tá certo? Um trabalha em função do outro. Por exemplo, se eu defino que a quantidade, ou melhor, o preço a ser pago pela essa compra dessas blusas é Y, e a quantidade de blusas compradas vai ser X. Então, isso quer dizer que a cada blusa comprada, basta eu multiplicar o 40, que é o preço de uma blusa, pelo X, tá bom? Já que X representa a quantidade de blusas compradas. E aí, o valor vai ser relacionado a Y. Y representa o valor a ser pago. Então, isso quer dizer que a quantidade de blusas compradas e o preço a ser pago, nessa situação aqui, é uma função. Então, sim, como resposta do item C. Continuando D. Determine o preço pago Y como uma função do número de blusas compradas X. Novamente, determine o preço pago Y. Então, o preço a ser pago vai ser quem? Y. Como uma função do número de blusas compradas. Então, o valor a ser pago vai ter que ser relacionado a Y. É Y, tá bom? Na nossa função, na nossa lei de formação. Então, é o preço a ser pago, Y. Y é igual a quanto? Isso aí vai variar dependendo da quantidade de blusas que a pessoa comprar. E a quantidade de blusas vai ser representada por quem? Por X. Como falar aqui a questão, ó, número de blusas compradas X. E aí, esse X, a quantidade de blusas compradas, vai ser multiplicado por quanto? Vai ter que ser multiplicado pelo preço da blusa, que no caso aqui a questão fala que o preço é único, é de R$ 40. Beleza? Então a função é Y igual 40x. Y, ó, preste atenção, Y, preço a ser pago, tá certo? Igual 40, o valor em real que custa uma unidade de blusa, tá certo? Vezes X, que representa a quantidade de blusas
compradas, tá bom? Então, quando você resolver isso aqui, independente da quantidade de blusas que a pessoa compre, o resultado de Y, o valor a ser pago, vai ser determinado por essa lei de formação aqui dessa função, que descreve a situação que foi nos apresentada. Beleza? Então, é essa a correção aqui da primeira questão. Continuando com a correção da questão de número 2. Responda. Item A. Considerando a relação que associa uma mãe a cada filho dela, podemos dizer que essa relação é uma função? Prestem bem atenção no que diz o item A. Considerando a relação que associa uma mãe a cada filho dela, podemos dizer que essa relação é uma função? Não, pois pode existir uma mãe que esteja associada a mais de um filho, né? Como, por exemplo, pode existir uma mãe que tenha 2, 3, 4, 5, 6 filhos, e aí, então, essa relação não pode ser considerada uma função. Ao contrário do item B, ó, preste atenção no item B. Considerando a relação que associa cada filho à mãe biológica dele, podemos dizer que essa relação é uma função? Sim, pois qualquer filho tem uma única mãe biológica, beleza, galera? Então prestem atenção que o item A e o item B apresentam duas relações. No item A, não podemos considerar uma função. Por quê, professor? Porque, digamos assim, pode existir uma mãe que esteja associada a mais de um filho, né? Essa mãe aí pode ter ali a sua associação, digamos assim, com 2, 3, 4, 5 filhos, assim como pode ter uma mãe que esteja relacionada só a um filho, né? Mas isso a gente não pode abarcar, então, no sentido da função. Então, não consideramos, tá certo? No item A aqui a situação descrita, pois pode existir uma mãe que esteja associada a mais de um filho. Ela pode ter mais filhos, né? O que é o contrário do item B, porque no item B a gente pode sim, né? A gente pode sim considerar uma função. Essa relação que associa cada filho à mãe biológica pode ser considerada uma função, por quê? Porque independente, preste bem atenção, independente da quantidade de filhos que se tenha, né? Ele sempre vai ser associado a uma única mãe biológica. Ou melhor, ele vai ter uma única mãe biologicamente falando. Beleza, turma? Então vamos continuando. Continuando a nossa correção com a questão de número 3, que é a última questão da atividade que foi aplicada. Então vamos lá. Em um estacionamento, são cobradas as seguintes tarifas. Primeiro, pela primeira hora, R$ 10. Segundo, pela segunda hora e horas seguintes, R$ 2 por hora. Se x representa o número de horas que um carro permaneceu no estacionamento e y, o valor a ser pago, qual é a lei da função que fornece y em função de x? Então, ó, prestem bem atenção. No comando da questão, o valor a ser pago, quem é que representa o valor a ser pago? Segundo o que diz essa situação da terceira questão, segundo a situação descrita, quem representa o valor a ser pago é o y. Então, y vai ser igual ao valor a ser pago. Mas como é que vai ser determinado esse valor a ser pago? Segundo as tarifas, que são as condições, vão ser pagos da seguinte forma, né? Pela primeira hora, R$ 10. Então, aqui, vamos colocar R$ 10, tá bom? É o preço mínimo, digamos assim, que essa pessoa vai pagar pela primeira hora, R$ 10. Segunda condição, pela segunda hora e seguintes, né? Se ele passar aí mais a terceira hora, a quarta, a quinta, a sexta, sétima hora e assim por diante, né? Vai ser cobrado R$ 2 por hora. Vai ser cobrado R$ 2 por hora, tá certo? E aí você pensa, professor, então é só colocar aqui mais 2x. Aqui x representa a quantidade de horas que esse carro passou num estacionamento. Sim, você está certo, mas a gente tem que ir mais a fundo nesse raciocínio. Por quê? Porque a gente tem que desconsiderar, ou melhor, a gente tem que descontar a primeira hora, já que x representa um número de horas. E a primeira hora também é considerada uma hora, tá certo? Então ficaria como, professor? Ficaria assim, ó, mais quanto é que custa essas horas seguintes? Custa 2, tá certo? Só que 2 vezes x professor, seria. Só que a gente tem que descontar, né, a primeira hora, que já entra aqui no valor desses R$ 10 que já estão colocados aqui. Então, ficaria como? Abre parêntese, ficaria x menos 1. X representa a quantidade de horas, né, a partir ali, né, que foram colocadas. Só que, por que a gente está descontando menos 1? Porque esse menos 1 representa a primeira hora que a gente já colocou aqui
como R$10. Então, essa aqui é uma possibilidade da lei de formação de uma função que representa essa situação aqui que está sendo descrita. Beleza, turma? Então, é isso. E aí, pessoal, se vocês quiserem mais a fundo nessa terceira questão, se a gente debater, de conferir, basta apenas vocês substituírem aqui o x pela quantidade de horas supostamente que esse veículo, que esse automóvel, né, que esse carro passou aí nesse estacionamento, tá bom? Por exemplo, no lugar de x aqui, professor, e se ele passar só uma hora, ele vai pagar só os R$10, não é isso não, professor? Ele vai pagar só os R$10 e vai dar certo, professor? Vai, ó. Substituindo aqui esse x por 1, ficaria o quê? Y é igual a 10 mais 2, e aqui ficaria 1 menos 1. 1 menos 1 é quanto? 0. Multiplicando esse 2 vezes o 0, dá o quê? Dá 0. Y é igual a 10 mais 0. 10 mais 0 é o quê? 10. Então, quando o x é substituído por 1, dizendo que o veículo ele passou apenas uma hora no estacionamento, ele vai pagar apenas quanto? Apenas R$10. Assim como, se você substituir aqui por 2, e assim sucessivamente, você vai encontrando aí esse valor a ser pago, que está associado aqui a y, rigorosamente, como descreve aqui a situação. Beleza? Turma, então essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham aí feito as alterações, caso necessário, tudo corretamente, beleza? E eu vou cobrar fotozinha aí via nosso grupo, né, via o privado, na verdade, para que eu possa dar essa conferida. Beleza? Então é isso. Tchau, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade.